Sejam bem-vindos ao canal do Instituto Brasileiro de Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis. Eu sou André Gomide, esse é o programa Diálogos, com entrevistas semanais sobre o tema. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e ajude a gente a divulgar para que chegue até os prefeitos e assim a gente possa transformar as cidades brasileiras nesse século XXI. Olá, queridos amigos e amigas do Instituto e da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas. Hoje é sábado, dia 6 de junho de 2020, 10 horas da manhã, e hoje temos aqui uma presença super especial, a Miriam Tiptin, o Beto Pérez, que está sempre com a gente aqui no programa, hoje não vai poder participar, ele está participando de um concurso internacional da HBO, de trilhas sonoras, né, para programas da HBO. O Beto, como vocês sabem, é um grande músico e, infelizmente, ele não pode estar com a gente aqui hoje porque está fazendo aí a gravação das trilhas lá que ele tem que apresentar. Então, está devidamente justificado, né, Freis? Lembrando que no dia 12 de junho nós vamos fazer o Happy Hour da Rede, o Dia dos Namorados, com um show meu e do Beto, chamado Na Sala com Toquinho Vinícius. Então, todos convidados para chamar aí as namoradas, os namorados, os maridos, as esposas, tomar um vinhozinho, né? E você está casado, né, Freis? A Miriam, não sei se é casada. Aqui. Não, sou separada. A Miriam é arquiteta e urbanista, formada pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Ela é também especialista em novas tecnologias aplicadas à arquitetura e às cidades pela Universidade Alcalá, Madrid, na Espanha, e é mestre também pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, na área de planejamento urbano e regional. Bom, além disso, ela é pesquisadora na área de sustentabilidade, tornou-se LEED, Accredited Professional pelo US Green Building Council. Meu inglês está bom, hein, Fres? E desde então atua como consultora de diversos projetos sustentáveis em nível nacional e internacional. Ministra também cursos e palestras e participa de comissões julgadoras na área de sustentabilidade. Hoje ela é gerente da unidade de Smart Cities e Infraestrutura Sustentável do CTE, que é o Centro de Tecnologia de Edificações. É coordenadora e professora do curso de Smart Cities do Instituto Europeu de Design, o IED, e é professora da pós-graduação Lato Sensu de Sustentabilidade da Mackenzie. Um currículo brilhante, hein, Miriam? E vamos, então, começar falando sobre um pouco dessa experiência, como é que é esse trabalho lá no CTE, a coisa aí, o que vocês fazem lá exatamente, conta pra gente aí, e também como é que está sendo essa experiência de um curso de Smart Cities lá no IED, a sua experiência no Mackenzie, enfim, a palavra está com você, estamos aqui para te ouvir. Vai lá, Miriam. Legal, obrigado. Primeiro, bom dia, queria agradecer o convite, né, do André e do Instituto e da Rede. É sempre um enorme prazer participar desse tipo de discussão e de difusão de conhecimento, né, na área de sustentabilidade, inteligência, inovação, que é o nosso dia a dia, né? Bom, no CTE eu estou há 9 anos, eu entrei lá trabalhando com green buildings, né? Então o foco maior era a torre, né? Era empreendimentos imobiliários, mas na escala do edifício. Mas já desde o meio da faculdade eu já fui sendo puxada, né, para projetos de escala urbana e sempre com um foco muito grande em sustentabilidade, né? Em implantar estratégias de sustentabilidade. Então, eu vi que só trabalhando numa consultoria mesmo de sustentabilidade, então o CTE é uma empresa maior, ele extrapola a área de consultoria de sustentabilidade, né? A gente existe desde a década de 90, saímos do IPT, né, do Instituto de Pesquisa Tecnológica, da USP, mas sempre muito focado em inovação, em novos sistemas construtivos, foi um pouco daí que surgiu. E na década de 90 a gente escalou para todo o Brasil, muito focado em qualidade, né? Então, consultoria para ISO 9000, ISO 14000. A gente ainda tem essa área lá no CTE,
mas de lá para cá a gente também criou uma área de gerenciamento, então somos uma gerenciadora, né, de projeto e obra. E aí em 2007 a gente recebeu nossa primeira demanda de certificação LEED, né, que é a certificação mais reconhecida aqui no Brasil, né, de Green Buildings. E então criamos uma área específica no CTE, que hoje é a maior, né, assim, praticamente metade do pessoal é da área de sustentabilidade, né? Então, hoje a gente tem umas 140 pessoas, 70 aí é da área de sustentabilidade. E a gente é líder de mercado, né? Temos 50% do market share. Então, a gente, no Brasil, hoje tem uns 550 projetos certificados LEED. O CTE foi responsável pela consultoria de metade deles, né? E sempre por essa paixão, né, por espaços públicos, espaços abertos e espaços públicos, sempre que chegava um projeto de escala mais urbana, ficava comigo e eu coordenava. Então, a gente foi se especializando também nessa área, e há 3 anos eu fui um spin-off da área de sustentabilidade do CTE, e criamos uma área que chama Smart Cities e Infraestrutura Sustentável. Então, todos os projetos de áreas abertas ou espaços públicos mesmo, que buscam implementar estratégias de sustentabilidade, às vezes num processo de certificação, às vezes não, às vezes por uma metodologia própria que a gente tem no CTE, que chama Compromisso com o Desenvolvimento de Smart Cities. Então, a gente ajuda, né, esse processo, né, para fluir melhor a introdução dessas estratégias. Então, esse é um pouco o trabalho lá no CTE. A gente acaba trabalhando muito mais para a iniciativa privada, né, embora a gente tenha algumas atuações também com o poder público, né, com prefeituras principalmente, também na formulação de editais comprometidos com a sustentabilidade. Então, 2 exemplos disso, na gestão passada aqui do município, no novo plano diretor foi introduzido um instrumento que é a cota ambiental. Vocês já ouviram falar? Que é um instrumento que avalia a área permeável do lote. Todos os municípios têm a taxa de permeabilidade, né, do lote para aprovação dos projetos. Aqui em São Paulo, além de você mostrar a sua área permeável, você precisa mostrar o que você está fazendo nela, como que você qualifica essa área, né, em termos de microclima e drenagem. Então, qual é a vegetação, qual a densidade dessa vegetação e toda a parte de reservatórios também, para você qualificar tendo esses 2 objetivos, de microclima e drenagem. Então, o CTE ajudou a conceituação dessa política pública, e na gestão atual do município, nós fomos os responsáveis pelo caderno de sustentabilidade do edital de concessão dos parques de São Paulo. Então, esses requisitos não entraram como obrigatoriedade, mas eles faziam parte do edital para que as concessionárias se pautassem na elaboração das suas propostas. Então, a gente também acaba atuando, né, assim, em nível municipal, fomentando aí, né, a sustentabilidade em políticas públicas. Então, isso por um lado, e aí a atuação de ensino, faz 2 anos a gente montou um curso no IED, né, que é o Instituto Europeu de Design, um curso de Smart Cities. Ele é uma extensão, é um curso de 60 horas, né, mas muito com o foco da cidade inteligente, com o uso de tecnologias, né? Então, a gente fala de desenvolvimento urbano sustentável, mas utilizando, né, as tecnologias modernas, sobretudo as digitais, para atingir essa sustentabilidade. Então, esse curso a gente fez 3 edições já, né, com as turmas cheias, e já estamos abrindo a 4ª edição, só que ia ser agora nesse semestre, então ficou um pouco parado, né? Talvez a gente vai deixar ou mais para o finalzinho do ano ou para o começo do ano que vem. E no Mackenzie é um curso de sustentabilidade, né, para arquitetura e cidades, e aí a minha disciplina é de escala urbana mesmo, né? E aí a gente introduz também esses conceitos de cidades inteligentes. Pô, que legal, hein, Miriam? Muita atividade, né? Pois é, estamos fazendo bastante coisa.
Legal. Você sabe que a gente, na rede, né, e no Instituto, a gente vem, eu e o Fres e o Dória Porto, desde 2010 a gente vem tratando desse tema, né? Em 2013 a gente criou a Rede Brasileira, aí em 2017 fundamos o Instituto, e a gente vem esse tempo todo aí discutindo com a sociedade, com a academia, especialmente com o pessoal da União Europeia, enfim. E chegamos à conclusão agora que o conceito mais apropriado, né, da evolução do estudo é a chamada CHICS, é o que a gente chama de CHICS. São cidades humanas, inteligentes, criativas e sustentáveis. Agora, isso não é só um nome, não é só uma alcunha que nós demos. Isso tem uma razão de ser. Primeiro porque a gente diz, as cidades, elas internacionalmente se fala que as cidades são trabalhadas em 6 dimensões, né? Nós aqui no Brasil até incluímos uma 7ª dimensão, que é a questão do financiamento, tendo em vista a dificuldade que as prefeituras têm nos seus orçamentos, né? Mas a gente tem uma teoria que a gente chama de teoria das 5 camadas das cidades inteligentes, né? Das CHICS, onde a gente diz que a cidade, ela precisa, além das 7 dimensões, ela precisa ser trabalhada também na questão do subsolo, né? O solo, as pessoas, a infraestrutura tecnológica e a plataforma de internet das coisas, né? Nós temos também um projeto chamado NACI, uma plataforma chamada NACI, que é o Núcleo de Ativação e de Sustentabilidade das CHICS. O Freire daqui a pouquinho vai falar sobre isso, porque eu acho que tem muita sinergia do que o NACI faz com o que vocês no CTF fazem, que a gente pode, inclusive, conversar mais sobre isso, ver como é que a gente pode juntar esforços, né? Somar esforços para ajudar o Brasil a avançar. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, porque assim, quando a gente fala na questão, me parece que quando a gente fala da camada subsolo e do solo, acho que tem muito a ver com o trabalho de vocês, né? Me parece, pelo que você está falando, porque sim, a gente sabe que, por exemplo, no Brasil nós não temos, nenhuma cidade tem o chamado plano diretor do subsolo, né? Eu converso com prefeitos no Brasil inteiro, ninguém sabe o que tem no subsolo das cidades, né? E é engraçado, porque às vezes quando tem algum problema e abre, né, vem alguma empresa ali, tem que abrir um buraco na rua, aí os caras descobrem que tem gato na rede de esgoto, gato na rede elétrica, gato na rede de água, enfim, né, é uma confusão e ninguém sabe o que tem. Então, e hoje, com a tecnologia, você pode sensorizar o subsolo, você pode fazer galerias técnicas, você pode criar todo um ambiente e controlar isso daqui de cima de uma maneira muito mais inteligente, muito mais apropriada. Quando a gente vai para o solo, a gente está falando de construções sustentáveis, de pensar aí no estrangulamento de veículos para privilegiar o pedestre, enfim. Então, vamos falar um pouquinho, vamos tratar um pouquinho disso aí, como é que vocês enxergam essa parte do subsolo, do solo na cidade inteligente, que eu acho que tem muito a ver com o trabalho de vocês e que também a gente pode ter muita sinergia. Sim, acho que tem uma outra categorização, né, divisão aí das estratégias Smart Cities, que vê como um dos eixos a parte de infraestrutura, né? Então, como que a infraestrutura vai incorporar a inteligência, né? E essa infraestrutura, ela tem em algum momento delas um uso subterrâneo, né? Então, quando a gente fala disso, a gente é realmente muito triste a nossa situação aqui no Brasil, até porque esse caos todo gera, inclusive, riscos, né? Riscos grandes de saúde da população e até enfim, de curto-circuito, incêndios, né? A gente tem uma série de eventos que isso já aconteceu em diversas metrópoles, né, no Brasil. Então é um enorme desafio, mas eu acho que isso está muito, é como se fosse um reflexo da forma que a gente faz política pública e intervenção pública, né, que é muito setorizada. Então, da mesma forma que a gente não consegue fazer uma política pública integrada, né, que é desenvolvida pelos setores de segurança, telecomunicações, educação, e aí a gente entra na parte, né, de saneamento básico, acaba sendo tudo muito setorizado, não existe nada mais importante do que uma compatibilização de projetos, né, do que um projeto de infraestrutura subterrânea. Até principalmente em cidades já consolidadas, né, que você já não tem mais o histórico disso.
Então, é um desafio enorme e a gente tem muita tecnologia disponível, né? Então, você comentou algumas, né? Inclusive, uma outra seria a realidade aumentada, né? Você conseguir, através dos projetos, depois o sistema operacional, né, que vai fazer operação e manutenção, conseguir, sem destruir o piso, com realidade aumentada, saber onde está cada tubulação ali, né? Então, a tecnologia está disponível, o que a gente precisa é capacitação, né, dos profissionais que vão atuar, seja em projeto, seja em obra, em manutenção, em toda a fase aí, né, do ciclo de vida dessas infraestruturas, mas acho que o principal desafio é como introduzir inovação e tecnologia em intervenções de espaços públicos, né? Então, é uma coisa que a gente enfrenta no dia a dia mesmo, né? Principalmente lá no CTE, que eu trabalho muito com a iniciativa privada, através da aprovação de loteamentos, né? Então, o que é um loteamento? Basicamente é um novo território urbano, né, que vai ser urbanizado, vai ser uma nova infraestrutura pública, ou seja, é onde a gente teria uma grande oportunidade de estar promovendo uma infraestrutura nova e inovadora, né? Mas que precisa ser não só aprovada pelo poder público, seja prefeitura ou concessionárias, mas depois também vai ser mantido por ela, né? Então aí a gente tem um grande gargalo, porque por um lado o investidor, o cálculo de payback dele é mais curto, porque não entra a operação, não é ele que vai sentir os benefícios econômicos das estratégias Smart Cities, né? Quem vai sentir esse benefício econômico são as concessionárias e a prefeitura, né? Então, para ele faz muitos estudos de viabilidade para ver se vale a pena introduzir aquela inovação, e depois, quando ele decide incluir, ele dificilmente consegue aprovar isso por falta, né, de capacidade técnica e por falta de aceitação dos municípios em depois ter que manter essas tecnologias, né, e não fazer parte das rotinas deles. Então, assim, são dois gargalos grandes que a gente tem um pouco no modelo de negócio aí, né, de loteamentos. Mas esse é o que a gente sente mais na pele, mas mesmo intervenções promovidas pelos poderes públicos, a gente ainda não consegue ver o projeto de forma integrada para fazer essa transformação de integração dos subsolos também, né? Legal, legal. Freze, e aí? Bom, a Miriam falou uma coisa interessante aí, do treinamento, né, das pessoas. As pessoas são uma das camadas que a gente trata e que é importantíssimo, né? Quando a gente inicia a estratégia lá do Plano Mestre, do NACI, a primeira coisa é treinar, né, as pessoas da prefeitura, da cidade, né, aquelas que querem se envolver com esses projetos, porque para fazer cidade inteligente, como é um projeto de longo prazo, você tem que ter as pessoas envolvidas e treinadas, porque senão elas também não sabem utilizar a tecnologia. A gente trabalha um conceito chamado literacia digital, enfim. Então, Freis, fala um pouquinho aí para a Miriam conhecer, para o nosso público conhecer como é que é o NACI e como é que isso se integra aí com essa história toda. Bacana seu currículo, gostei muito dele, viu? A área de urbanismo é sempre interessante. E você falou bem, né? A parte de urbanística tem um desafio enorme quando a gente está considerando as questões tecnológicas para cidades inteligentes. Tem todo um modelo novo que a gente coloca no mercado, né? A gente tem uns casos que são os mais clássicos, por exemplo, que é o poste inteligente, que acaba substituindo o poste convencional, e com ele vem toda uma estrutura urbanística de atendimento daquele poste, né? Se ele é um ponto de carga de um veículo elétrico, então o estudo urbanístico também tem que pensar nisso. Você tem tecnologias de sensor de estacionamento também, o estudo urbanístico, e assim vai, né? São mais de 56 tipos tecnológicos que a gente mapeou e que considera na construção da cidade inteligente, e todas elas vão envolver de uma forma ou outra o urbanismo. E aí, quando o André fala do núcleo do NACI, o núcleo de ativação e sustentabilidade da cidade inteligente, ele é o primeiro passo que a gente tem para poder desenvolver o plano mestre de uma cidade inteligente. Então, se no plano mestre define as estruturas urbanísticas, o NACI
vai operacionalizar esse processo. E no nosso modelo, ele foi estruturado de tal forma que a comunidade se envolve, a comunidade entende, a comunidade participa do processo de construção de uma cidade inteligente. E aí, dentro do NACI, nós temos vários pontos que podem ser utilizados, por exemplo, a área de capacitação. Nos laboratórios, a gente já planejou que tenha uma unidade chamada sala de laboratório virtual, de virtualização, que é justamente essas novas técnicas de você, primeiro, colocar os projetos em prática, para depois realmente aplicá-los, né? E ele tem toda uma intenção de, primeiro, avaliar umas tecnologias que serão aplicadas no município, validá-las, testá-las, para depois, então, realmente passar a construir ou utilizá-la dentro do processo urbanístico. E como você bem colocou, quando a gente define uma área nova urbanística, por que não já colocar uma estrutura bem planejada e pensada? E, no nosso caso, o NACI faz esse papel. Quer dizer, antes de eu jogar lá na infraestrutura, eu avalio ela dentro do NACI, e aí a gente tem, de fato, algo mais assertivo, com retorno sustentável, com retorno financeiro para os próximos anos de um projeto. Mas eu quero colocar um ponto a mais. Então, vocês entenderam um pouquinho do NACI, né? E dentro dos nossos estudos dos modelos tecnológicos, nós havíamos identificado um parâmetro, lógico, está dentro do urbanismo, mas da edificação inteligente. O processo de um edifício ser inteligente, conectado, ele conversar com as ruas, conversar com tudo. E a edificação inteligente tem um aspecto de você construir e agregar tecnologias, principalmente sensores, né? Vamos colocar um caso, por exemplo, de uma ponte ou um viaduto, né? E ele está cheio de sensores para poder detectar se o balançamento, se não deslocou, se está no nível de balanço adequado. Então, você tem uma série de tecnologias que as mesmas se colocam para os edifícios, além da própria comunicação dele. Então, a gente considera que uma nova cidade urbanística é uma cidade conectada, né? E isso é a mudança de parâmetro. E aí você me fez lembrar, quando você está falando das questões do urbanismo, do BIM, né? Building Information Modeling, acho que é um novo conceito de construção baseada na modelagem prévia, com estruturas conhecidas. E nessa modelagem da estrutura conhecida, eu tive uma palestra há alguns anos atrás, para a área de arquitetura e urbanismo, e eu coloquei para o pessoal o seguinte conceito: olha, quando você constrói aqui um objeto modelado, informatizado, você já está dizendo os parâmetros que vai ter que ter para poder adequar, e a construção e o modelo de processo já está padronizado, né? Agora, esse objeto novo, ele vai ser conectado. E aí eu brinquei, e a torneira vai falar com o chuveiro vai falar com o contador de energia, e aí os objetos dentro da construção de modelagem, do modelo de modelagem informatizada, na verdade, vai ter um salto com essas tecnologias de sensoramento nas próprias edificações. E isso a gente vê na cidade hoje, então, praticamente todo um processo de conexão vivo, né? Então, uma cidade viva. E aí eu gostaria que você comentasse um pouquinho como é que você vê essa questão da edificação inteligente no processo urbanístico, que é mais como o urbanismo não é um edifício, vamos deixar claro, né? O urbanismo é o conjunto de toda a obra para que a gente tenha uma qualidade de vida, sustentabilidade, tenha a capacidade de ver bem dentro de uma cidade, né? Como parâmetro do grande município e do pequeno município. Dois mundos diferentes. Sim. Que deixei desafio. Eu acho que o desafio aí é que quando a gente pensa numa infraestrutura inteligente, conectada, ela só vai ser inteligente mesmo se ela pegar todo o ciclo, pegar de ponta a ponta, né? Então, quando você fala de smart grid, né, de você ter aí o monitoramento de energia de um determinado território, não adianta nada se você não tiver monitorado os edifícios e ter uma inteligência, né, por trás disso, para você conseguir setorizar, né? Então, falar dos consumos por tipologia, né? Então, por residencial, que já muitas cidades têm, né? E até no Brasil a gente já tem algumas iniciativas também. Mas a gente precisa ter os edifícios sensorizados para ter essa infraestrutura completa, inteligente, né? E, assim, mesmo a gente no CTE que trabalha
A gente trabalha também para Minha Casa Minha Vida, a gente tem alguns projetos que não são alto padrão, mas principalmente os projetos que buscam uma certificação LEED, são os corporativos AAA, né, que são aqueles que têm mais potencial assim, para incorporar essas novas tecnologias. E eu posso te dizer que ainda é tudo muito novo para eles, assim, né? Ainda são poucos que estão realmente incorporando isso. Mas estamos no caminho, né? Está acontecendo, devagarzinho, mas está acontecendo. E com o foco muito forte em água, energia e gás, né? Que aí são os consumos mais relacionados a consumos operacionais, né? Mas aí a gente tem uma infinidade, né, de sistemas IoT, tanto de edifícios como de áreas externas dos edifícios, que também podem acontecer por outras questões, né? Por exemplo, qualidade ambiental, né? Toda a parte de, ainda mais agora, né, com a pandemia, acho que vai ser muito valorizada essa parte de saúde urbana, né? Então, qualidade do ar, qualidade da água, tudo isso a gente também pode ter conectado, né? Agora, Miriam, a gente tem um público que é muito especializado, que entende muito o que a gente fala aqui, mas a gente também tem um público, uma parte do nosso público, que são de pessoas completamente leigas no tema das cidades inteligentes e que sempre querem entender melhor e tal, às vezes tem muita dificuldade, porque, claro, a gente que está no dia a dia parece que é tudo fácil, né? Mas para quem não entende, para quem não conhece o assunto, as pessoas querem saber o que é isso, e aí vão procurar os nossos programas e tal. Então, para a gente falar um pouco também o linguajar aqui mais simples, uma cidade, se você pega uma área, se você fosse construir uma cidade do zero, né, assim, o que a gente chama de uma área greenfield, quer dizer, uma área que não tem nada, né, seria mais fácil. Mais caro, claro, caro, obviamente, mas seria mais fácil, porque você poderia fazer já o subsolo todo inteligente, você depois já faria todo o urbanismo em cima também inteligente, já colocaria infraestrutura tecnológica, seria mais fácil. Quando a gente fala no chamado ambiente construído, que são as cidades que a gente já tem, o negócio é mais complexo, né? Até é importante, eu queria te falar e falar para o nosso público, nós temos uma parceria muito importante aqui com a Universidade de Brasília, né, com o PISAC, que é o projeto de inovação e de sustentabilidade do ambiente construído, né, com a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNB. Né, é um projeto do Ministério da Ciência e Tecnologia, e nós estamos junto com eles aí, fazendo uma série de trabalhos juntos. Quem pilota lá é a professora Raquel Blumenschein. Mas a gente sempre está conversando sobre isso, porque assim, quando você fala do ambiente já construído, né, vou pegar uma cidade qualquer, você precisa mexer nos PDMs, né, os planos diretores municipais. E eu vejo sempre muita confusão, porque assim, eu vejo muitos prefeitos bem intencionados, né, com bons gestores que se organizam para que o PDM coloque essas questões sustentáveis, tecnológicas nas novas construções, mas existe sempre uma pressão muito forte do mercado imobiliário, principalmente, né, para que isso não aconteça, porque, óbvio, eles vão ter que fazer novos tipos de construções, vão ter que investir mais, né, isso encarece mais as obras, né, enfim, claro que fica um pouco mais caro também para o consumidor, né, para quem vai comprar, mas é uma coisa que, assim, nós não temos como fugir, o mundo inteiro está andando para o tema das cidades inteligentes e nós temos que ir também, né. Eu queria saber de você, assim, como a gente pode resolver essa questão, não sei se um dilema, um falso dilema, entre a necessidade da gente mudar os PDMs para que as cidades avancem como cidades humanas, inteligentes, criativas, sustentáveis, e a oposição que o mercado imobiliário, que é quem investe, faz para que isso não aconteça. Não sei se meu ponto de vista é muito do mercado imobiliário, né? Mas o que acontece? A gente tem iniciativas em outras cidades, principalmente fora do Brasil, de incentivos, né? Então, você promove incentivos para que o mercado imobiliário realmente inclua aquilo, né? Então, assim, a gente teve algumas iniciativas de
de isenção, não, mas assim, desconto em IPTU, desconto em outorga onerosa, de alguns municípios que implementaram ou incentivos a certificações existentes, ou que criaram como se fosse um selo do município, né? Então a gente teve isso, algumas iniciativas, algumas poucas que realmente foram aplicadas, né? Outras foram aprovadas a lei, mas não foram regulamentadas, então não estão aqui em São Paulo, por exemplo, né? Em São Paulo a gente tem relacionado à cota ambiental, inclusive, então desconto em outorga onerosa para empreendimentos certificados, mas não foi regulamentado, então assim, não está acontecendo. E em países, por exemplo, na região da Califórnia, você colocar dispositivos inteligentes, dispositivos economizadores nos sanitários, principalmente inteligentes, né, que incluam a IoT de alguma forma, praticamente eles te dão, as prefeituras te dão esses dispositivos, né? Claro, estamos falando aí de residências unifamiliares, mas da mesma forma existem uma série de incentivos para os empreendimentos corporativos ou para residencial multifamiliar. Então, existem alguns incentivos. Fora isso, existem leis locais que a gente tem aqui, por exemplo, o Procel, né? O nosso Procel seria o nosso selo energético correspondente ao que nos Estados Unidos e principalmente na Europa, eles têm como um selo obrigatório. Você não aprova um projeto se não sair nesse selo local deles. Só que o nosso Procel, ele se aplica só para edificações federais, né, como obrigatório. Depois de resto, é como se fosse uma certificação optativa, né? E eles, muito do que eu escutei de não terem aprofundado isso, é porque não tem corpo técnico para aprovar, é do Ministério de Minas, né, e Energia. Eles não têm pessoal lá voltado para isso, para receber os projetos, aprovarem os projetos. Então, assim, tem um pouco de política pública que você precisa criar os processos, né? E aí sim você vai forçar, aí vão ser obrigatoriedades, né, para o setor imobiliário, juntando com alguns incentivos, né? Eu entendo que é um pouco das duas partes, assim, falta lei que obrigue e falta incentivo, né? Então, por exemplo, a cota ambiental, ela é obrigatória, né? A gente não está falando aí de tecnologia digital, né? A gente está falando de uma questão de vegetação, né, e drenagem, mas ela é uma estratégia de sustentabilidade com impacto enorme na cidade, e ela é uma obrigação, você tem que atender, né? Não é... E aí, o que acontece? Você tem que atender um mínimo. E aí a lei fala, se você majorar essa cota ambiental, você também consegue desconto em outorga onerosa. Então, essa parte já está regulamentada, não a da certificação, mas a de majorar o índice da cota ambiental. Então, é um pouco obrigatório e um pouco incentivo, né? Legal. Agora, sim, a gente tem umas coisas estranhas no Brasil, porque uma delas são as famosas PPPs, né, as parcerias público-privadas. As PPPs, eu acho que são um instrumento fantástico, porque o poder público não tem capacidade de fazer todos os investimentos que precisam ser feitos, né? Você tem um bom pedaço do setor privado ávido por fazer investimentos que vão dar bons retornos ao longo prazo, né? Mas a gente sempre esbarra em problemas de controladoria, de compliance, e essas discussões que são importantes, claro, mas que acabam fazendo com que tudo demora muito no Brasil, o investidor acaba desistindo. E a gente tinha nessa área, não sei se ainda tem, eu entendo muito pouco do assunto, mas eu me lembro de um instrumento que era o CEPACs, né, os certificados de potencial adicional de construção, algo assim, né? Uhum. Que me parecia uma maneira super interessante dos municípios se financiarem, né? Cheguei a ver, eu acho que um leilão que eu me lembro que teve na Bovespa, também não sei se o empreendimento foi para frente. Isso, como é que está isso no Brasil, Miriam? Isso continua? A lei eu imagino que continua, quer dizer, a regra continua, mas é um instrumento que tem sido utilizado ou não mais? Isso ficou no esquecimento? Como é que ficou isso?
Então, a última experiência que a gente teve, eu não tenho certeza também se tiveram outras que eu não acompanhei, mas assim, que eu ouvi falar, é a do Porto Maravilha, né, a zona portuária do Rio de Janeiro, que lá foi um pouco uma sorte misturada com as parcerias que foram feitas naquele momento do município do Rio de Janeiro, de ser vendido todos os CEPACs num leilão único. Né? Então, você conseguiu um montante de verba, né? Para quem não conhece, né, o que são esses certificados de potencial construtivo, você tem uma zona da cidade que é permitido um determinado potencial construtivo ali. Aí você faz uma operação urbana, né, que aí você regula essa área em sobreposição à lei de zoneamento local, né, então você consegue ter uma outra regulação urbanística ali, você permite um potencial construtivo maior e esse adicional construtivo você cobra do empreendedor, né? Então, através desses certificados que são os CEPACs. E aí o CEPAC, esse dinheiro, obrigatoriamente, isso pela lei federal, né? Você precisa reverter para benefício do local, né? Então, aí tem 1000 interpretações, né, do que seria isso, e a lei é do Estatuto da Cidade, então ela fala, né, da função social do solo, né, só que ela não regulamenta qual que é o percentual que você tem que usar, por exemplo, desse valor para habitação de interesse social, então cada operação urbana levou isso de uma forma diferente, mas de qualquer forma, a verba de infraestrutura para requalificação da área tem que vir desse dinheiro, né? E aí o Porto Maravilha conseguiu um montante único e conseguiu fazer todas as intervenções lá de requalificação urbana de uma vez só. Ao contrário da operação urbana das águas espraiadas, né, aqui de São Paulo, que foi ao longo de muitos anos e esse dinheiro veio picado, né? Então, e acho que agora até acabaram, né, os CEPACs, não tem mais potencial construtivo regulamentado. Mas ela é uma lei que existe ainda. Acontece que ela precisa de assim muito estudo, né? Inclusive para definição de qual é o vetor de crescimento que você quer para uma cidade, né? Porque escolher essas áreas, inclusive tem muita crítica em relação a erros, né, que foram feitos nesses processos. Por exemplo, a escolha da Zona Sul aqui de São Paulo como um vetor de crescimento, existe toda uma crítica em relação a isso. Mesmo o Porto Maravilha, lá aconteceu um pouco o oposto, assim, né? Eles investiram numa zona central com o objetivo de adensar aquela área que era já provida de infraestrutura e que tem uma conectividade em termos de mobilidade urbana fortíssima, né? Porque além do VLT novo que eles criaram lá, tem metrô, ia ter toda a parte lá de infraestrutura cicloviária e incentivo ao pedestrianismo. Enfim, tinha uma série de questões importantes para se adensar aquela área, fora a posição estratégica, né, na cidade, só que ao mesmo tempo fizeram a Vila Olímpica na zona, né, da Barra, da Tijuca, Jacarepaguá, que tem atrativos paisagísticos, né, um pouco em desvantagem, assim, ou seja, a zona portuária ficou em desvantagem, né, para o residencial. Então, você vai ver os empreendimentos imobiliários corporativos foram para o Porto Maravilha, mas os residenciais foram todos para a região da Barra, né, junto, né, com esses investimentos de infraestrutura que foram feitos por causa da Vila Olímpica. Então, é uma questão de planejamento urbano muito macro, né, que precisa ser feita de forma muito estratégica e de forma muito participativa, né, como vocês estavam comentando antes. Muito, muito, muito bom. Miriam Tiptin, nós estamos chegando ao final do programa, o que não significa que é para as pessoas saírem, porque eu fico acompanhando, né, Fred? Quando eu faço, estamos chegando ao final do programa, um monte de gente começa a sair, calma. Não terminou. Vai falar um pouco, o Fred vai falar um pouco, então ainda tem assunto aqui, claro que nós já estamos acabando, mas Miriam Tiptin veio da onde esse sobrenome? É russo. Russo, que legal. Mas você é russo ou é descendente de russo? Descendente, meus avós eram russos. Eles vieram um pouquinho antes, eram judeus, né? Vieram antes de começar a Segunda Guerra Mundial. Aí minha mãe nasceu aqui. Mas você fala como você diz o seu sobrenome, você mesmo. Tiptin. Tiptin. Você falou certinho. Você colocou o acento no final, Tiptin, né? Mas tudo bem. Tiptin, ok.
Me desculpa, eu não sabia. Eu conheci Não. a Miriam. Eu conheci a Miriam num evento que teve aqui em Brasília, né, Miriam? Que foi lá no. Foi um evento aqui feito pelo CODESE, o Conselho de Desenvolvimento Estratégico Sustentável do Distrito Federal, né? E lá, quando ela me mostrou o sobrenome, eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar esse sobrenome? E ela logo falou, é Tiptim. E aí eu já aprendi. Mas o Carlos Fres, Miriam, está lá no sul, eu sempre estou falando, ele mora em Brasília, mas foi para o sul, está lá ó, num frio danado. Está friozinho aqui. Para dizer, eu ainda estou com um aquecedor do meu lado, porque hoje está frio mesmo aqui. Está piorando a coisa aqui. Não, aqui está super frio também em São Paulo. Nossa, né? Tomara que passe logo. Frei, suas despedidas aí, Frei. Despedidas e colocando duas questões que Miriam, pode se dar um tempinho, ela fala, né? Adesamento, né? A gente teve uma reunião com o secretário de Joinville, no início do ano, e ele colocou um processo também muito parecido sobre a questão de fazer essa movimentação. No caso dele, ele precisa adensar mais o centro do que as áreas que são aos arredores do município, né? Então, muita gente está querendo ir para os arredores e não consegue adensar o centro. Então, isso foi um problema e, justamente, ele usou esse mesmo recurso para poder captar financeiramente essa proposição de melhorar a urbanização do centro, né? Revitalizado, né? Outra história. Mas ali é um outro caso, né? Então, vejo bem como é que é complicado você também fazer essa gestão financeira no município para poder realmente mudar um aspecto de municípios antigos, que são muito antigos, tendo o tempo da Imperatriz, no caso de Joinville, né? Para uma questão de uma modernidade. E quando você estava falando da questão do green, do verde, do sustentável, eu me lembrei de uma missão que a gente realizou para o Japão, onde eu levei uma série de especialistas de governo para tratar da economia e sustentabilidade energética, que aí foi do selo energético que você comentou. E uma regra que existia lá, e existe ainda, é que todo e qualquer edifício tem que ser sustentável, tem que cumprir metas de economia de energia, e elas são mensuradas, né? E, em determinado momento, nós fomos apresentados para algumas empresas que faziam até mesmo a gestão do calor e do frio, ou seja, do ar-condicionado e dos sistemas de aquecimento dos edifícios, né? E esse processo de você conseguir fazer economias energéticas revertiam pontos positivos e uma economia para toda a cidade, e depois para todo o estado, com uma central de comando e controle, sabendo exatamente quem estava com economia ou com consumo alto de energia. Isso é uma modernidade que a maioria dos nossos municípios tem que alcançar, né, e que não consegue. E também fomos apresentados por um edifício da Panasonic, um edifício inteligente, que tinha lá painel solar, sistemas de aquecimento, sistemas de refrigeramento, sistema de controle de luminosidade interna, todas as peças ambientais com sensores de presença. É um super moderno, uma super estrutura que é tecnológico, de fato. E eu vejo que, quando você fala de uma certificação, é o que eles tinham lá, para esse parâmetro maior. Eu acho que é algo que ainda temos que buscar no Brasil e recuperar. Quem estava fazendo, se não me engano, o selo da gestão de qualidade energética era a Eletrobras no Brasil. A Eletrobras está aí no ponto de ser privatizada. Então, se perde também, de novo, toda uma estrutura que fazia esse controle de gestão energética no país, que traz uma economia que é maravilhosa, né? Se você pensar na sustentabilidade econômica e própria ambiental. Mas, Mir, bacana, gostei muito. Temos muito que discutir, porque a gente tem muita ação que pode trabalhar em conjunto, e acho que tem que vir para a rede, viu? Legal, não, com certeza. Obrigada pela oportunidade. Acho que é isso, né? Deu para a gente falar um pouco do panorama aí, do conceito, né, de cidades inteligentes. Acho o nome comprido do Instituto maravilhoso, porque ele explica bem, né, a ideia da gente tratar de tecnologia, mas com foco, né, na diminuição de impacto ambiental e na promoção de qualidade de vida, saúde, bem-estar, felicidade, né, para as pessoas mesmo.
Legal. Miriam, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Foi um prazerão conversar. A gente poderia ficar aqui horas e horas falando. Você é um profissional inteligente, super competente, conhecida no mercado, né? E para nós, o Fres fez o convite, eu vou reforçar. Nós temos aí profissionais do Brasil inteiro participando com a gente da rede, né? E você está convidado para estar com a gente também na rede, fazendo esses debates. A rede é uma instituição sem fins lucrativos, a gente mais doa, né, Freire, do que ganha alguma coisa. Exatamente. Então, assim, mas está convidada para participar com a gente das discussões, vai ser sempre um prazer, tá? Legal, bora, vamos nessa sim. Legal. Então, Freire, aí, ó, já pode já vou mandar o formulário para você. Não paga nada para ser filiado, então é só para a gente ser organizado, né? Pelo menos isso. Legal, maravilha. Gente, muito obrigado a todos aí pela audiência e no próximo sábado, mais um programa de Diálogos com outra surpresa para vocês. Tchau, tchau, um abraço a todos. Tchau, abraço.